Ninguém chegou a ver ali o vídeo pelo canal? Não sei, professor, mas eu acho que dá, tá aparecendo ali para assistir. Os vídeos da aula gravada? Os vídeos da aula passada, né? Eu deixei ali no canal. Eu acabei de abrir, já tinham 3 visualizações já. Esses aí eu consegui ver também. Tá ótimo, então. Beleza, esse aqui vai ficar gravado aqui, eu depois então eu coloco lá no mesmo lugar para vocês consultarem se caso precisarem. Ok, vou compartilhar então aqui a nossa tela e vamos começar a nossa conversa aqui. Beleza, então temos ali um sistema de controle, acho que foi o último que a gente analisou aqui antes do final da última aula. Aqui tínhamos um tanque aquecedor, né, agitador, um tanque agitador com aquecimento. E vimos ali que aquela bolinha TC era a temperatura, um controlador de temperatura. Então eu estou medindo a temperatura ali por meio do termopar que está ali naquela linha verde. E com essa informação do termopar eu estou comparando com o valor de set point, que eu escrevi ali em vermelho. O erro, que é a diferença entre o set point e o valor que vem do termômetro. Eu estou fazendo alguma coisa com ele, aqui não está especificado o que seria. Mas se vocês olham embaixo ali, aquela caixa, aquele diagrama de blocos que está embaixo seria aquele bloco que diz controller, né? Então esse controller vai pegar o erro e fazer alguma conta com ele para dizer ao aquecedor ali, para o heater, quanto ele tem que aquecer, se tem que aumentar ou diminuir o seu aquecimento dentro do tanque. Então aqui só lembrando, né? Lá no começo nós temos a temperatura de referência ou temperatura de set point ou temperatura, tá certo? Que é o valor que eu quero que a temperatura na saída, que no nosso caso aqui, a temperatura na saída vai ser essa temperatura, essa saída Y aqui, que é a mesma temperatura T que está aqui, para que ela tenha um valor, para que o valor dela seja igual ao que eu desejo, né? Para isso que o sistema de controle serve, para levar essa variável de saída, no nosso caso aqui a temperatura, para um valor desejado. E para poder fazer isso, eu disponho então das variáveis manipuladas. No caso aqui, a variável manipulada que eu estou atuando sobre ela é o aquecedor. O aquecedor, ao esquentar mais ou esquentar menos, ele vai então fazer com que a temperatura do líquido ali dentro do tanque varie e que ele chegue no valor que eu desejo, né? Com tal de levar o erro para zero. Essa é a minha tarefa principal do controle, é levar o erro para zero. Tínhamos falado a vez passada também sobre um pouquinho, né, bem assim de passada, sobre o que seria um exemplo de controlador. Então temos ali um controlador. O que seria esse controlador? O que ele faria? Ele, neste caso, ele vai pegar o erro, vai multiplicar o erro por K, que é uma constante, um valor fixo. E o que der desse produto aí de K vezes o erro, que é o que está ali em roxo, ali sublinhado em roxo, eu vou somar então um calor, né, um Q nominal. O que seria esse Q nominal? É aquele calor que o sistema precisa quando já não houver erro. Ou seja, eu cheguei ao valor que eu desejava de temperatura na saída, tá certo? Aquele valor que eu desejava, o T de referência, eu consegui ele na saída. E agora eu quero manter o sistema quietinho como está para que ele não saia dali do valor que eu desejo. Só que quando ele está ali nesse valor, ou seja, que a temperatura desejada é a mesma temperatura de referência, então o erro vai zerar, tá certo? Então, zerando o erro, multiplica por cada zero, e eu só vou ficar então com esse calor nominal, que é o calor que eu preciso para manter o meu sistema, né, nesse valor desejado.
Caso alguma coisa aconteça, lembra, tem duas coisas que podem acontecer para que o controle trabalhe, tá certo? Para que o controle trabalhe, duas coisas podem acontecer. Vamos lá. Lígia, estás aí, Lígia? Lígia Bertold. Não estás por aí? Vamos lá. Rafael Possobon, estás aí? Oi, professor. Então, Rafael, tu lembras aí quais são as duas opções? Se meu sistema está funcionando certinho, se a temperatura na saída é igual à temperatura desejada ou temperatura de referência, o que pode acontecer para me tirar dessa situação tão maravilhosa aí? Tem duas coisas que podem acontecer. O que que é? Quais são? Lembras? Não tô lembrando, professor. Certo, vamos lá. Thalia Soares Fragoso. Oi, tá ouvindo, Oi. prof? Estou escutando, Thalia. Não lembro. Não lembra também? Não é possível. Vocês têm uma memória muito curta. William Koichi Atano. Opa, professor, beleza? Tranquilo? Eu posso mudar o set point, o valor desejado, né? Uhum. Isso, essa exatamente. Esse daí é uma das opções, uma das questões que pode acontecer para que meu sistema saia da sua perfeição ali, é que eu diga, olha, já não quero mais 20. Eu queria 20, eu queria de desejado, eu queria 20 e a temperatura lá no final estava em 20, estava tudo perfeito. Uma forma de tirar ali da situação, agora eu quero, não quero mais 20, agora eu quero 30. Então aí vai aparecer um erro, tá certo? No momento que eu digo que eu quero 30, o que vai acontecer com este erro aqui? O que vai acontecer com este erro aqui, William? Vai dar, se eu quero 30 e tem 20, vai dar 10 de diferença, né? Exatamente. Então, essa parte do controle vai começar a funcionar, porque eu tenho 10, esse 10 vai multiplicar pelo K, que é um valor lá constante que eu defini, a gente depois vai ver com mais calma isso. Então, o controle vai começar a trabalhar para levar a minha saída, né, para levar este 20 e levar ele para 30. Quando ele chegar em 30, se o meu controle funcionar certinho, então na saída eu vou ter 30, então novamente o erro vai outra vez ser zero, ser zero, tá certo? Então, se eu fizesse aqui um gráfico do erro, tá certo? Se este aqui é o erro e este aqui é o tempo, então inicialmente como é que estava a situação? Eu queria 20 e tinha 20. Quanto que era? No momento em que eu disse, olha, não quero mais 20 não, agora eu quero 30, vou trocar de cor aqui só. No momento em que eu disse, eu troco de set point, eu quero 30, então, instantaneamente, quando eu disse eu quero 30, apareceu um erro de 10. Tá certo? Por quê? Porque agora, apareceu um erro de 10 aqui, ó. Porque imediatamente, tendo eu 20 na saída e desejando 30, então eu tenho um erro de 10. O controle vai trabalhar para fazer o quê? Para que o controle trabalha, William? Qual é o objetivo do controle? Chegar no set point Sim, ou seja, levar o erro para quanto? para 0. Muito bem. Então, o que vai acontecer com este erro aqui, ó, é que depois ele vai começar de alguma forma, não sei exatamente como, tá? Vou desenhar esta curva aqui, mas a princípio o que vai acontecer com o erro é que ele vai ir para zero. Então, ele estava em zero inicialmente, vou fazer ele aqui de preto. O erro estava em zero inicialmente, quando eu troquei o set point ele foi para 10 e depois, de alguma forma, o controle vai levar ele novamente para zero. Tá certo? Muito bem. William, contigo mesmo, William. Tu lembras aí o que significava o controle por pré-alimentação? Isso aí, não lembro não, professor. Certo. O seguinte. Ana Luísa. Estás aí, Ana Luísa? Ana?
Ana Luísa fugiu. André Gustavo. Oi, professor. Tá me escutando? Estou escutando. Fala, André. Tu sabes o que significaria esse controle por pré-alimentação? Lembra que a gente falou Não. sobre o carro lá, quando eu estava dirigindo na serração e tal? Você lembra disso? Não lembro, professor. Nada do controle de pré-alimentação, o que seria, não? No caso do controle Não. de pré-alimentação, em vez de eu estar olhando para a minha variável de saída, eu estou olhando para as variáveis que me perturbam. Nesse caso, né, de controle de pré-alimentação, eu tenho que conhecer bastante bem o meu sistema. Aí eu não olho mais para, por exemplo, nesse caso aqui de temperatura, né? Em vez de eu estar olhando para a temperatura de saída ali da minha planta, eu estou verificando se tem alguma variável que essa aqui, ó, de perturbação, essas são essas aqui que são as perturbações. Que eu faço, eu meço as perturbações. E eu já sei, olha, se a minha perturbação, se a temperatura de entrada varia, eu já sei que eu tenho que aquecer mais ou menos. Então eu não estou olhando para a temperatura de saída, eu estou olhando para as perturbações. E em função dessas perturbações, eu estou atuando sobre o meu sistema, sobre a minha variável manipulada. Então tá aqui, ó, esta é a planta. Vejam que a saída da planta não está sendo medida. Não medida. Antes, no feedback, eu media a saída da planta, né, que foi o exemplo anterior aqui, ó. No feedback, eu media a saída da planta, estão vendo aqui, ó? Vou desenhar aqui. Ó, esta linha azul é a medição da saída da planta. E com essa medição, eu calculava um erro e atuava sobre o aquecedor. Agora eu não vou medir mais a saída da planta, no caso da pré-alimentação. O que eu vou medir? Eu vou medir a variável de perturbação. Neste caso aqui, ó, o que eu estou medindo? Ó, esta variável de perturbação, ela está atuando na minha planta. Esta seta azul aqui, grandona. E o que eu faço então? Como a perturbação na temperatura de entrada estraga meu sistema, o que eu vou fazer? Eu vou medir ela, que é essa TI que eu estou medindo nessa caixa M ali, seria um medidor. Então, quando eu percebo que a temperatura de entrada muda, eu em seguida vou fazer alguma coisa para que a temperatura, né? Aqui seria o aquecedor, para que o aquecedor esquente mais ou esquente menos. Eu não vou esperar para que a temperatura de saída, eu não vou esperar para que a minha variável controlada, que é esta aqui, roxa, comece a se estragar. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a perturbação. Eu já sei que essa perturbação de TI me incomoda na minha planta. Apenas a perturbação aparece, eu já vou em seguida atuar. Não vou ficar esperando até que a perturbação estrague meu sistema, que era o caso que a gente falava sobre quando eu dirijo o carro e eu estou olhando para a estrada e vejo uma curva lá na frente. Eu não espero que o carro comece a sair da estrada para me corrigir, para corrigir o volante. Não, eu já sei que a curva tem lá na frente, eu estou olhando para ela. Aí eu, antes de que ela chegue, eu já vou girando. Essa é a ideia do feed forward ou pré-alimentação. Muito bem. Isso aqui já falamos. Alô? Alô? Vamos lá, André, tá aí, André Gustavo? Professor? Oi, professor. André Gustavo, conta para mim, tu lembras disso aí, o que são as entradas e as saídas? Quais são os dois tipos de entradas e a saída? Lembra qual a diferença entre esses dois tipos de entradas? Sim, Que é? a Quais são variável manipulada, Sim, fala. elas vão direto, elas fazem efeito direto. Uhum. E as perturbações, que seriam? Que elas vêm de fonte externa. São variáveis que vêm de fonte externa. Isso, o importante da perturbação é que você não pode alterá-la. Imagina lá, tá? Só para um exemplo aqui.
e um tanque que você quer controlar o nível. Esta é a variável, OH. Esse tanque está alimentado aqui por uma tubulação que vem jogando um líquido aqui. E esse tanque tem também uma saída aqui do líquido que sai. Beleza. Nesse caso, o nível ele depende da vazão de entrada, vazão in, e depende da vazão out. Se, por exemplo, eu tivesse aqui, ó, uma válvula, está aqui uma válvula vermelha aqui, ó, que eu pudesse abrir ou fechar ela, é mais ou menos simples. Se eu quero que o nível se mantenha num valor fixo, o que eu tenho que fazer é manter a vazão de saída igual à vazão de entrada. Se a vazão de saída e a vazão de entrada são as mesmas, o nível não vai mudar, beleza? E aqui, então, esta aqui a vazão de saída, certo? Seria a minha variável manipulada. Eu estou manipulando ela com a válvula. Ok, então, se a vazão de entrada aumenta, o que eu faço? Eu aumento a vazão de saída. Se a vazão de entrada diminui, eu diminuo a vazão de saída. Beleza. Só que imagina você que, de repente, no teu sistema lá, esse tanque é um tanque aberto e, de repente, chove. O que significa que chove? Significa que vai ter uma outra vazão de entrada também, que é a vazão da chuva. Outra vazão in, que seria a chuva. E essa vazão da chuva eu não consigo manipular, eu não consigo aumentar ou diminuir. Ela é o que é pela situação na qual eu estou. Eu não controlo ela, não manipulo ela. O que eu posso fazer? Eu consigo medir ela. Posso medir. E aí, se eu meço, aí fica mais fácil, porque então o que eu faço? Para saber se eu abro ou fecho a minha válvula na saída aqui, ó, esta válvula aqui, para saber se eu abro ou fecho ela, agora o que eu vou olhar? Eu vou olhar a vazão de entrada, que estava olhando antes, e também vou olhar este sensor aqui, que está medindo a chuva. Então, essa questão de medir a perturbação é aquela história de você poder, de alguma forma, fazer um controle por pré-alimentação, tá certo? Um controle não deixando... Eu não vou esperar que a chuva... caia um monte de chuva no meu tanque, o nível suba, e aí como eu estou no feedback, tá? No sistema, no controle por realimentação, eu estou olhando o sensor, eu estou olhando o nível. Então, se eu estou olhando este nível aqui, o que eu faço? Começou a chover, não me importo, eu olho o nível. Quando o nível começar a aumentar, eu vou fazer alguma coisa. Esse é o feedback, ou pré-alimentação. No caso do feed forward, ou de pré-alimentação, eu estou medindo a chuva. No momento que eu sentir que caiu chuva, eu já vou de uma vez a fechar minha válvula, ou abrir, ou o que seja. Então, eu consigo me adiantar aos efeitos. Eu não vou esperar que o nível mude, tá certo? Que o nível se estrague. Eu já vou atuando em cima da perturbação. Tá, professor, mas daí isso daí é um processo não randômico que nem, tipo, a chuva é randômica, né? Tu não tem como meio que prever ela. Que processo é que tu faz isso? E eu coloco um sensor para medir. Se não chove, o sensor marca 0. Se chove muito, o sensor marca 10. Se chove médio, o sensor marca 5. Então, eu preciso conhecer a perturbação. Eu tenho que saber já, ó, a chuva é uma perturbação. E eu preciso poder medi-la. Sim, eu não vou manipular, eu não vou trocar o valor dela. Eu não posso dizer, olha, chove só 10 ou chove só 5. Mas eu consigo medir o valor da chuva. De acordo? Então, medindo o valor da chuva, eu já sei o que eu vou fazer na minha válvula. Não sei se sou claro. Sim, sim. Valeu. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Saídas, né? No caso do carro aqui, a velocidade do carro era uma saída. Não medida é a aceleração do carro. As variáveis de controle são aquelas que você deseja regular e que podem ser medidas ou não medidas, né? Temos ali um sisteminha de controle. As perturbações.
a variável que você mede aqui, né, que alimenta, encontrou um erro e atua sobre a variável manipulada. Vamos adiante aqui. Opa, esse é bom aqui, ó. Vamos lá, quem é o seguinte na nossa lista? André Nuremberg. Tá aí? Pode falar. Beleza, André. É o seguinte, ó. O que você imagina que está acontecendo aí? Você consegue imaginar alguma coisa aí? Tem um tanque ali, consegue ver umas válvulas, um nível. O que tu estás vendo ali? Tá, eu vejo que tem entrada ali de vazura que eu não posso controlar. Outra entrada que é a temperatura C que eu controlo com a válvula, né? Deve ser uma válvula de pressão. Esse P, não sei. Aí um medidor de nível ali, o L. Um medidor de temperatura na saída. Isso. E uma válvula de saída. Beleza. Esse sisteminha ali, ele, na realidade, tem dois fluxos, tá? Um fluxo é esse aqui, ó, que vem por aqui e enche o meu tanque e sai por aqui. Esse é o líquido que está dentro do tanque. E ele tem um outro líquido. Opa. Ai, ai, ai. Um segundo. Outra vez. Tem o líquido que entra no tanque. Tá aqui, ó. Esse é o líquido dentro do tanque e ele sai por aqui. E temos um outro líquido que seria o líquido que refrigera o tanque, tá? Esse líquido roxo ali, ele entra muito quente no tanque e eu tenho aqui um outro líquido, outro sistema, que é esse líquido vermelho, que não se mistura com o roxo. E ele esfria a parede do tanque e sai por aqui. De acordo? É como se, imagina você que você tivesse um cilindro. Vamos ver aqui, fazer um desenho aqui. Imagina que você tivesse um cilindro que tivesse uma parede, uma xícara, tá? Imagina que isso é uma xícara. Só que na parede da xícara você tem uma entrada de líquido, tá certo? Então esse líquido verde aqui, ó, ele está dentro da parede da xícara. A diferença de um outro líquido, sei lá, que entra dentro da xícara, tá certo? Esse entra dentro da xícara e sai depois. Então, esse azul aqui, ele está entrando quente e saindo frio. E você tem o verde, então, que seria um líquido refrigerante. Um líquido refrigerante. Ele está entrando, a princípio, entra frio, né? Ele entra frio e ele sai um pouco mais quente. Porque ele está pegando, está roubando do líquido azul claro. É o que está acontecendo. Então, é como se fosse uma xícara, só que a parede da xícara, sim, opa, a parede da xícara, ela é oca. E dentro desse vazio ali, então, eu tenho um líquido verde. Tá certo? Esse é o que está acontecendo aqui no nosso assunto. Então, nós temos uma xícara no tanque ali que tem um líquido roxo. E temos uma na xícara, na parede da xícara, ou seja, na parede do tanque, um líquido vermelho. E esse líquido vermelho, então, ele entra frio e ele vai esfriar um pouco o líquido roxo. Tá claro, André? O que está acontecendo? Sim. Beleza, ok. Então, o que você acha, qual que você acha que é o objetivo desse sistema que está colocado ali? É resfriar, né? Esfriar o quê? O fluido que tá entrando por cima ali. Isso, o roxo, né? Exatamente. E para esfriá-lo, né, o que se tem é a disposição, essas duas válvulas aí, azuis ali, que você pode, ele chama de P de posição da válvula, né? Ou seja, antes disso aí, a parede do tanque oca é o que a gente chama de jacket, tá bom? Cooling jacket aqui, ó. Cooling jacket seria essa parede oca. Essa parede oca ali, na qual eu coloco esse líquido frio
e ele vai sair um pouco mais quente e ele vai ajudar a esfriar o roxo ali. E também ele tem um nível ali, né? Tem um nível, um sensor de nível e um sensor de temperatura. Beleza. O que seria então WITI? Vocês olham ali, ó. W significa aqui fluxo mássico, tá certo? Então, por exemplo, fluxo mássico quilogramas por hora, tá? Unidade de massa por unidade de tempo, né? Quilogramas por hora, por exemplo. Então, a vazão WI, a vazão W, a vazão WO, WC, são todas vazões que têm uma quantidade de massa passando por unidade de tempo. As temperaturas TI e TO, que seria a temperatura entrando do líquido roxo ali entrando no tanque, e TO, a temperatura do líquido roxo saindo do tanque. Opa, meu desenho aqui tá errado. Desculpa, vou acertar aqui. Eu troquei aqui as cores. O líquido que entra para refrigerar, que é o vermelho, ele sai por aqui. E o líquido roxo, que é esfriado, ele sai por aqui por baixo. Ok. Muito bem. Temos então H é o nível do tanque, as temperaturas, o TC aqui, essas temperaturas TC, elas são temperaturas do cooler, né, do refrigerante. Então, tem temperatura do cooler in e temperatura do cooler out, né? Temperatura do refrigerante entrando na jaqueta e temperatura do cooler do líquido saindo da jaqueta. As posições das válvulas, né? Essa posição PO e PC vai dizer quanto que essa válvula deixa passar de vazão por ali. Aí você mexe na posição da válvula, ela deixa passar mais ou menos vazão. O WC é a vazão mássica pela jaqueta, né? Pelo resfriador ali, né? Basicamente um trocador de calor. E TI e TO, as temperaturas entrando e saindo do líquido roxo. Beleza. André, qual dessas variáveis aqui você acha que é manipulada? De controlar a entrada do refrigerante, né? Manipulada, tá? Manipulada. Ah, tá. Manipulada é a saída é o W0 e T0. Vamos lá. O que você pode manipular? Em que você pode mexer nesse desenho como tá aí? Tinha trocado a definição. Tá, eu posso mexer na entrada do refrigerante. Isso, mas na entrada em que variável? Então Na olha as variáveis, vazão. ó. WI, TI, WC, TCI, PCH, PO, WO, etc. Qual dessas você pode mexer nelas? Na vazão do refrigerante, WC. Sim, só que é meio indireto, né? Na realidade, você mexe em quem para mexer no WC? Na posição, né, da válvula. Isso, exatamente. Ó, esta variável Certo. PC aqui, ela é uma variável manipulada, que você mexendo nela, a válvula vai abrir mais ou menos e que você, então, vai acabar mexendo na vazão, de acordo? Uhum. Qual outra? Variável manipulada. Daí o P0. Saída do... P0, exatamente. Esta é outra variável manipulada que você, ao mexer nela, vai acabar mexendo na vazão. Que variável você acha ali que possa ser controlada? O nível O nível e a temperatura. e a temperatura. É isso aí. Uma boa dica para a gente reconhecer a variável controlada, dica, tá? Não é sempre. É ver onde que eu tenho o sensor. Então, eu tenho ali esta bolinha L aqui é o sensor de nível e esta bolinha T é a temperatura. Então, muito possivelmente, elas sejam variáveis controladas. Eu vou pegar essa informação desse sensor e vou comparar com o valor desejado para encontrar o erro e aplicar um controle, etc, etc. O único caso, né, em que essas variáveis que têm sensores não são as variáveis controladas é em que caso? Em que caso que eu meço, André, uma variável e essa variável não é a que eu quero controlar? Variável de distúrbio. Perturbação.
Sim, se elas são as variáveis de perturbação, então que tipo de controle eu estou usando? Aí é o feed forward. Exatamente, né? Então, no caso do feed forward, o controle por pré-alimentação, as variáveis que eu meço não são controladas, são as variáveis de perturbação. Beleza, muito bem. Valeu, André. Vamos continuar por aqui. Então, ali, ó. Quando você projeta um controlador, então você deve definir os seus objetivos, né? O que eu quero de fato com o meu sistema de controle. Eu quero levar uma temperatura a um determinado valor, uma pressão, etc. Eu tenho que desenvolver o modelo do processo, né? Eu tenho que montar, então, um sistema, uma equação, uma função que me mostre como que essa planta funciona, projetar o controlador com base nesse modelo que eu acabo de fazer, testar quando eu tenho o controlador e tenha o meu modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora, então, ao processo real. E vou ver o que acontece, né? Que é isso aqui. Eu vou testar através de uma simulação. Perdão. Testar através de uma simulação, eu vou testar o modelo. Depois, eu vou implementar no processo real, que seria esse processo aqui, né? Esse é o processo real. E aí eu vou verificar que adaptações eu tenho que fazer, que modificações eu tenho que fazer. Então, primeiro eu vou modelar o meu sistema, que é este modelo aqui. Vou colocar um controlador e ver como que esse controlador se comporta nesse meu modelo. Se ele funcionar bem, o que eu vou fazer? Vou aplicar então o controlador agora ao meu processo real. E vou então, depois disso aí, sintonizar, fazer pequenas adaptações ao meu sistema. Então aqui, né, então, meio mais ou menos uma ordem aí, um fluxo. Definir os objetivos, desenvolver o modelo, desenvolver o controlador, testar a simulação, sintonizar um pouco o meu sistema e verificar o funcionamento. Se isso aí não deu muito bom, então eu começo a fazer modificações, né, no meu sistema para ver como que eu consigo chegar no meu objetivo da forma mais conveniente. Eu vou fazendo diversas modificações ao longo dos meus testes. Então aqui, com relação ao desenvolvimento desse sistema de controle, então você tem que ver o que você quer, o que você está tentando controlar, tá certo? Qual variável você está tentando controlar, o que você precisa, né, com relação ao teu processo, ao teu modelo. Se você vai fazer um modelo mecanístico, né, experimental, empírico ou matemático, como você vai projetar o controlador, tá certo? Para alcançar esses teus objetivos, quais variáveis você vai medir, que tipo de variáveis você consegue medir, que você tem instrumento para medir aquilo ali, quais vão ser as variáveis que você deseja controlar, qual é a variável que você consegue manipular mais facilmente, de forma mais conveniente, e qual que é a melhor estrutura de controle, né? Essa questão da estrutura de controle vai ser aquela continha que eu vou fazer com um erro. Tem várias contas que eu posso fazer com erro. A gente viu até agora o proporcional, que é pegar o erro e multiplicar por uma constante, mas há outras. Então, eu tenho que definir isso aí para poder ter o meu projeto de controlador. Quando eu implementar isso aí, o processo e sintonizar ele, né, colocar os determinados valores para o meu controlador, então eu vou testar a minha simulação, verificar, né, se está funcionando em simulação inicialmente, né? Incorporar as estratégias de controle no hardware, né, nos computadores que eu tenha, e verificar então já na parte prática o que vai acontecer, né? E se eu preciso fazer algum tipo de adaptação, alguma ressintonia aí, então a gente vai acomodando o sistema. Eu vou ficar monitorando o funcionamento, né, com uma determinada periodicidade. E se for preciso, então, reprojetar alguma variável, algum valor que eu precisa fazer, então eu vou estar, né, atento a esse tipo de mudanças que sejam necessárias. Vou verificar, né, estatisticamente também como que é o comportamento do meu sistema, etc, etc.
Então, isso aqui já é capítulo 2 do livro, tá? Modelagem ali. Então, a gente vai modelar alguns processos aqui nessa disciplina, né? Com o objetivo de poder analisar eles sobre a ótica dos sistemas de controle. Então, com relação a motivações, né, de fazer modelos dos processos, é que você, então, vai desenvolver o processo, o entendimento do processo, né, da forma matemática. Você vai analisar o que acontece matematicamente com aquele processo. Você vai ter hipótese do processo, né? Você vai ter considerações, tá certo? Que você vai, então, tratar de otimizar para que esse teu controle seja o mais eficiente possível. Falei aí, talvez alguma vez aí antes, que você pode, quando você está controlando a temperatura você tem um tanque e você está colocando sobre ele um determinado calor, tá? Está esquentando essa água. Se você quer analisar como que a temperatura desse tanque varia, você pode simplesmente dizer, olha, eu vou considerar todas as temperaturas dentro do tanque iguais à temperatura de saída. Mas se você quiser ser rigoroso demais, você pode dizer, olha, eu vou considerar que essa temperatura depende da posição com relação ao sistema XY de cada gotinha de água, ali, ó, cada gotinha de água no tanque. Então, se você vai chegar nessa rigorosidade de calcular a temperatura de cada gotinha de água, dependendo da posição em que ela está, tudo bem, você só tem que ver se isso daí optimiza o teu sistema, se vale a pena, se as diferenças em fazer assim sejam suficientemente grandes para cobrir o teu gasto computacional no cálculo de todas essas temperaturas, tá certo? Com relação ao controle, né, então você vai ter que ter a descrição da dinâmica do processo. A gente vai utilizar, então, modelos dinâmicos para predizer como é que o sistema vai se responder. A gente vai dar uns exemplos hoje aqui de que como eu monto um sistema dinâmico para ter uma previsão de como o sistema vai responder, tá? E que ver, então, como que ele vai reagir a diferentes estratégias de controle. Então, tipos de modelos. Nós já tínhamos falado sobre isso aqui. Vamos lá, Bruna, estás aí? Bruna Monteiro. Bruna. Bruna não tá por aí. Hélio de Moraes, estás por aí? Hélio também não tá. Vamos na lista. Emanuel. Oi, prof. Tudo certo, Emanuel? Você lembra o que a gente falou sobre transitório e regime permanente? De Sim. que tratava isso aí? A dúvida de novo? Eu pergunto para você se você lembra o que a gente conversou já sobre modelos dinâmicos e modelos em regime permanente, né? Regime permanente é a mesma coisa que steady state. Steady state, sim. Você lembra alguma coisa sobre o que a gente conversou sobre isso? Mais ou menos. O que seria o regime permanente e o que seria Regime a parte transiente. dinâmica? Oi? O steady state é regime permanente. E transiente é dinâmico. Certo. E qual é a diferença básica assim entre os dois? O regime permanente não varia com o tempo, não tem variação com o tempo. E para dinâmico ou transiente, tem uma variação com tempo. Exatamente. Então, no caso do regime permanente do steady state, né, que a gente às vezes chama ele de SS, né, então as variáveis, digamos, as propriedades do sistema, elas estão todas constantes no tempo. Isso. Então é aquele esquema, por exemplo, quando você está na ducha ali, que você conseguiu colocar a vazão certa na torneira.
para conseguir a temperatura que você queria e tá ali na temperatura que você quer e você não mexe mais na vazão da torneira, fica quietinho ali e com aquela vazão, com aqueles BTUs que a resistência elétrica está jogando para dentro da água, você está conseguindo a temperatura que você quer e nenhuma dessas variáveis oscila, né? Então a vazão é constante, o calor é constante e a temperatura de saída é constante, você está no regime permanente. Se nessa situação você decide dizer, não, eu não quero mais essa temperatura, eu quero mais quente. Então você vai lá e fecha um pouco a vazão, fecha um pouco a tua torneira. O que acontece? A temperatura vai começar a aumentar e ela vai aumentando até que ela vai chegar um determinado momento que ela vai começar novamente a se equalizar, a ficar novamente constante. Então você vai entrar em um novo regime permanente. Então, se nós analisássemos no tempo, tá certo? Essa temperatura desse exemplo que eu disse agora, então eu tenho um valor de temperatura. Quando eu troco e digo, eu não quero mais essa, quero mais alto, então ela vai ter aqui uma região aqui em que o sistema vai entrar em um transitório. Ele vai entrar num transitório, né? Por exemplo, assim, né? Sei lá. Então, nesta parte aqui onde a variável está mudando, a gente chama isso aqui de transitório, ou sistema, a parte dinâmica, transiente, transitório. Essa parte dinâmica do sistema. E os outros dois, né, antes e depois desse transiente, né, nós vamos ter então aqui vamos ter o sistema de regime permanente ou steady state. Steady state inicial e steady state final. E ali na metade o transitório. Que temos que ver que tipo de modelos nós vamos precisar, né? Se vamos usar modelos teóricos ou experimentais. No caso de modelos experimentais, você vai fazer testes no sistema, vai colher dados, vai fazer regressões matemáticas, obter probabilidades e tal. E no caso teórico, você vai arrancar, vai começar com o quê? Você vai começar com algumas leis aí da física ou da química. Principalmente leis de conservação de massa, de energia, de componente, tá certo? Basicamente são os que a gente utiliza aqui nessa disciplina, né? Vamos, a partir dessas leis de conservação da física, montar o meu modelo teórico. Olha aqui, ó, que acabamos de falar sobre o sistema dinâmico e o sistema de regime permanente, né? Então, veja lá. Eu tinha um determinado valor inicialmente e houve um momento em que eu queria, não, eu não quero mais esse valor agora, eu quero um outro novo valor. Então, todo o sistema vai começar a se adaptar a essa nova situação. E durante a adaptação, as variáveis vão todas ter valores dinâmicos, né? Os valores vão ir trocando no tempo. Quando novamente o sistema se estabeleça, então as variáveis vão ter valores constantes, que seria então ali o segundo estado de regime permanente. Olha lá, né? Se você realiza uma mudança, né? Então o teu sistema vai ter uma oscilação até que ele encontre um novo estado de regime permanente. A parte transiente, então a parte dinâmica, ela é descrita então nessa mudança de um regime permanente para o outro. Quando você utiliza empíricos, né, experimentais, aquelas observações que você faz só servem para aquele modelo, naquele local, naquela situação. Você não pode fazer maiores extrapolações. No caso do modelo matemático, né, você tem então que você faz isso aí a partir de princípios físicos, né, basicamente com massa, energia e momento. E em geral eles são úteis, né, para um caso geral, para aquele tipo de exemplo que você estiver realizando. Quando você fizer isso aí por experimentação, você vai ter que colher um monte de dados, né? Fazer várias repetições da tua experiência,
encontrar desvios padrão, média, etc, para poder, né, fazer ainda a regressão linear, ver qual equação, né, aqui, ó, qual equação é a que se ajusta melhor a nuvem de pontos que você colheu, etc, né? E no caso teórico não, né? No caso teórico você vai partir de uma equação de conservação da massa e a partir daí você vai para frente. Temos ainda outra diferenciação entre sistemas, entre modelos, que é os modelos que são lineares ou os não lineares. Tá certo? Então, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais de calma na metade aí do curso. Mas quando eu tenho sistemas que não são lineares, eu tenho que linearizá-los. Tá certo? Só para lembrar, sistemas lineares. Então, o que é a definição de um sistema linear, Emanuel? Oi, professor. Oi. Sabe me dizer o que é, o que é um sistema linear? Como que eu defino ele? Não varia com o tempo? Ou uniforme? Não, o sistema linear pode variar com o tempo, sim. Vamos lá, Parece. Fernando Colombi. Oi? Fala, Fernando. Tu sabes qual que é a diferença entre o sistema linear e o não linear? O linear ele vai variar com o tempo de forma uniforme, né? Aham. Sei lá, y igual a x mais b é a equação que rege. Certo. Então aqui, ó, por exemplo, se eu tenho aqui o sistema linear, o que o sistema linear está dizendo é que... Opa, segundo. Estão vendo aí a minha tela? Sim, sim. Sim. O que um sistema linear está dizendo? O sistema linear te diz que se você calcula a tua saída, né? Vamos dizer que a tua entrada é x, a tua saída é y. Para um dado valor de x, você tem um dado valor de y. Se você varia isso aí um determinado valor, você vai obter outro valor de y. Vou chamar isso aqui de delta x. Se você fizer essa mesma variação em outro lugar da reta, se você fizer isso aí em outro lugar da reta, segundo, o que vai acontecer é que a variação em y tem que ser a mesma que foi antes. Ou seja, esta variação que aconteceu aqui, quando você fez uma variação delta x, tem que ser igual a esta variação aqui que você fez quando você fez uma variação delta x. Isso é um sistema linear. Quando você tem um sistema não linear, o que acontece? À medida que você se mexe, as variações podem variar. As variações em y com relação à mesma variação em x podem variar. Por exemplo, um exemplo aí conhecido de um sistema não linear é o seno, né? Então, o que acontece? Se você avalia a variação, eu fiz esta variação aqui, ó, delta x, e obtive em y esta variação aqui, delta y. Se eu me mexo nessa curva em x e aplico a mesma variação delta x, por exemplo aqui, possivelmente em y a minha variação não seja igual ao que foi antes, ó.
Entende? Esse ΔY agora aqui, ele já não é mais igual ao ΔY que eu fiz antes. Então, é isso aí, a variação não é uniforme. Então, sistemas como estes, sistemas não lineares, a gente tem que linearizar para poder trabalhar eles em sistemas de controle do que a gente vai ver aqui. Então, sistemas lineares são a base da maioria dos controladores industriais, são os modelos mais simples, mais fáceis de serem identificados, mais fáceis de projetar o seu controlador. Sistemas não lineares batem mais com a realidade, né? A realidade realmente ela é muito mais não linear do que linear. São mais complexos e difíceis de identificar e precisam então controladores aí com projetos mais modernos, né? Que está aí no estado da arte. Ok, isso aí com a ver com sistemas lineares e não lineares. Tá, com relação à modelagem, processo de modelagem, né? Quais são os passos aí que a gente, em geral, segue, né? Então, você primeiro tem que identificar os objetivos da tua modelagem. Né? No nosso caso aqui, o que a gente quer fazer é o controle, tá certo? Identificar qual é as quantidades fundamentais de interesse, né? Se são quantidades aí de massa, de energia, de momento, se eu estou trabalhando mais com calor, ou se é com nível, se é com temperatura, eu tenho que ter uma ideia para saber que tipo de equação de conservação eu vou utilizar. Conhecer as minhas limitações, né? Até onde o meu sistema ele vai ser trabalhado, até onde ele se comporta. Aplicar, então, leis da física ou leis da química, tá certo? Que é basicamente a questão que eu falei para vocês aí sobre as equações de conservação. Depois nós vamos fazer algumas considerações. Por exemplo, que considerações a gente viu até agora? Lembra que eu falei para vocês lá do tanque? Eu tenho aqui o aquecedor e tenho o líquido no tanque. Uma consideração é dizer, olha, eu vou considerar a temperatura de qualquer molécula de água dentro do tanque igual a T. Todas são iguais a T. Isso aí não é verdade. Por quê? Porque quanto mais perto você estiver aqui, ó, do teu aquecedor, essa temperatura aqui vai ser muito mais alta que a temperatura de um ponto afastado. Mas o que essa consideração está dizendo? Ela vai considerar, né, esta assumption aqui, vai considerar que todas as temperaturas são iguais. Eu vou meio que simplificar essa situação de dizer que cada gotinha tem uma temperatura diferente em função da sua posição com relação ao aquecedor ali. Então, você vai ter que, quando você fizer o seu modelo, depois de aplicar as equações de conservação, olhar para o teu modelo e ver o que você pode simplificar. Você sempre tem que tratar de deixar o teu sistema mais simples possível, porém, lembrando que à medida que o teu sistema fica mais simples, ele fica mais passível de erro, né? Ele fica mais grosso, né? A resposta vai ser cada vez menos precisa, mais aproximada, porque você está desconsiderando fatos da realidade. De fato, se você considerar demais a realidade, você pode talvez ter programas imensos, né? Muito detalhados, muito rigorosos, mas que no final das contas não fazem muita diferença. Ou seja, se você considera nesse exemplo que a gente está falando aqui, se você quer considerar a temperatura de cada gotinha de água dentro do tanque como sendo diferentes, porque elas estão em uma posição diferente, e o que você quer fazer é controlar a temperatura de líquido na saída, você talvez vai gastar um monte de poder computacional e de contas e derivadas parciais, etc, etc, para que no final das contas a resposta de temperatura na saída do tanque tenha um valor bem próximo ao que daria se eu não fizesse esse monte de considerações precisas, né? Então você tem que fazer um compromisso ali entre um valor aproximado da realidade e um custo computacional o mais baixo possível. Ok. Então a gente vai fazer o modelo, vai checar a sua consistência, né? O que é checar a sua consistência? Quando você tiver a sua equação, você tem que verificar que você tem que ter tantas equações como incógnitas para poder resolver o sistema. Se você tem mais incógnitas do que equações, você não consegue resolver o teu sistema. Se você tiver mais equações que incógnitas, o teu sistema está sobredeterminado.
Você tem que reconhecer quem que são as tuas constantes, quem que são as tuas incógnitas, quem que são as tuas variáveis, tá certo? Aí você vai passar a resolver o sistema de equações, né, do teu modelo, tá certo? Se o sistema é linear, não linear, né, aí vai entrar diferentes problemas. Em geral, lembrem que estas equações que governam os sistemas vão ser equações diferenciais. E quando eu vou resolver equações diferenciais, aí existem vários métodos aí que vocês já viram na matemática, mas quando existem equações diferenciais, tem uma coisa importante que você precisa conhecer, que é a condição inicial daquela variável. Tá certo? Então, problemas que incluem a condição inicial de uma determinada variável. Logo, você vai comparar os resultados, então, com o comportamento de um processo normal ali. Então, basicamente, esta aqui é uma equação de conservação de qualquer coisa, tá certo? Conservação de qualquer coisa. A gente vai analisar a conservação de massa, de componente, de energia, tá? Mas, basicamente, essa equação que está aí entre é uma equação de conservação de qualquer coisa, que basicamente está dizendo o quê? Está dizendo que a taxa de acumulação de uma determinada quantidade, ela vai ser igual ao quê? A taxa de entrada dessa quantidade menos a taxa de saída dessa quantidade mais a taxa de produção ou destruição daquilo ali dentro, tá certo? Então é uma equação básica. Então se você está falando, por exemplo, eu quero saber ali a bactéria X que tem dentro do meu tanque. Quanta bactéria X tem dentro do meu tanque? Vamos fazer aqui um desenho. Eu tenho aqui, ó, esta cobrinha aqui é a minha bactéria. Eu quero saber como que está essa bactéria aí dentro do meu tanque. Então, o que essa equação está dizendo? Que a taxa de acumulação de bactéria vai depender de quantas bactérias... São bactérias, tá? Tudo isso aqui é bactéria. Quantas bactérias estão entrando? Digamos que elas vêm dentro de um líquido, tá? As tais das minhas bactérias, elas vêm aqui dentro de um líquido, tá certo? E elas saem aqui também, né? Com um tal de um líquido. Então, se você quer saber a taxa de acumulação das bactérias dentro do tanque, o que você tem que analisar é a taxa de bactérias entrando menos a taxa de bactérias saindo. Mas ainda pode ser que essas bactérias lá dentro do tanque elas tenham uma reprodução. Então elas vão ter, ó, uma taxa aqui de produção. Ah, pode ser que essas bactérias lá dentro, por motivos de temperatura, de pressão, sei lá o que, pode ser que elas morram. Então, nesta taxa aqui de produção, você pode colocar aqui, ó, produção barra destruição. Né? Então, elas lá dentro do tanque vão se acumular em função de quê? De quanto que estão entrando, quantas taxas, qual é a vazão no tempo de entrada daquela bactéria, quanto que é a saída no tempo e quanto que é a taxa de produção, destruição da bactéria dentro do tanque. Basicamente, isso daí é uma equação de conservação, tá certo? Que vem de uma equação de balanço. Então, a gente pode aplicar essa equação de conservação à bactéria, à massa, à energia, etc. E cada uma desses tipos vai te dar uma equação diferencial que você vai ter que tratar com ela quando você quiser resolver o teu sistema. Muito bem, eu só vou chamar este F aqui, eu não gosto de F, porque lá no livro, o texto, a gente não chama de F, a gente chama isso aqui de Q. E Q é vazão volumétrica. De acordo, por exemplo, medidas em metros cúbicos por minuto, por exemplo. Beleza, vamos lá. Gabriela, tá aí? Gabriela. Prof. Gabriela, vamos lá. Se a gente for pensar aqui, né, que nesse tanque ali está entrando uma vazão volumétrica Qin, está saindo uma vazão volumétrica Q. Vamos imaginar aí, Gabriela, que esse tanque é um tanque que tem uma base, uma área A. O que eu diria que é a acumulação de líquido no tanque?
eu chamaria isso aí Cortou um pouco. Não Como sei é se é que só é? pra mim. Cortou um pouco o que você disse, eu não sei se foi só pra mim. Tá, eu tô perguntando, dado que nesse tanque ali tem uma entrada de líquido QI, vazão volumétrica, uma saída Q, que o tanque tem uma base A e tem uma altura H, né? Então, basicamente, né? Quanto que é o volume de água que tem ali, né, Gabriela? Vai ser... O volume que eu tenho ali vai ser igual à vazão que tá entrando. Não, antes. Só o volume que tá ali, ó, com os desenhos, com a informação que tá ali. Ah, Tem tá. um Vai ser tanque. a área vezes ao meu nível. Ao H. Beleza. A área vezes H. Isso aí. E se eu quiser saber quanta massa tem ali nesse tanque, o que que eu faço? Eu divido... Ai, prof, não lembro. O que que você precisa saber se você tem um volume já? O volume já você conhece. O que você precisa saber para saber a massa daquele volume? Divido pela densidade, eu multiplico. Multiplica isso aí. Multiplico. Então você vai ter aqui que a massa vai ser a área vezes o nível vezes a densidade ρ. Tá certo? Este ρ Isso. aqui, este rhozinho aqui é a densidade. Muito bem. O que eu quero dizer é que, ou melhor, o que a equação aqui de conservação diz seria o quê? Taxa de acumulação da massa é igual a massa entrando, tá certo? O fluxo de massa, melhor, tá? Fluxo de massa entrando o fluxo de massa entrando menos o fluxo de massa saindo e mais aqui, né? Se de repente tem uma rachadura no tanque ou se está chovendo, então tem outras formas ali em que essa massa possa aumentar ou diminuir. Beleza. Então, esta massa que está aqui, ó, a gente acabou de encontrar. Como que era? Era ρ Vou a precisar o volume, né? Ah, H. tá. Beleza. Só que não é a massa, é a taxa de acumulação da massa. Como que eu encontro então a taxa de acumulação da massa? O que seria? A variação da massa no tempo, Exatamente. Que é o que então? que vai ser a Como que- derivada disso sobre dt. É a variação é, dv dt. dm, né? dm. dm, isso. Desculpa. Essa massa aqui eu vou chamar de m, né? Então. Opa. Ai, um segundo. Vou chamar a massa de m. Então, esta parte daqui vai ser dm dm dt. dt, exatamente. Então, como que fica a minha equaçãozinha? Eu tenho que a variação da massa, dm dt, é igual ao fluxo mássico entrando. Quem que é o fluxo mássico entrando? Vai ser a minha vazão ali. Lembra que esta vazão aqui, Q, é uma vazão volumétrica, tá? Então nós temos uma Essa, outra essa temos uma vazão vazão máxima. W. Só um segundinho. Essa vazão W é Q vezes ρ. E esta vazão aqui eu chamo de vazão Máxima. mássica, isso aí. Esta é vazão mássica e este Q eu chamo de vazão volumétrica. E o ρ é a densidade, né? Então, como que ficaria dmdt igual ao quê? Qual que é a vazão, qual que é a taxa de massa entrando? Vai ser igual a ρ e a minha vazão de entrada menos a vazão de saída. Isso, menos ρ, posso fatorar ali se quiser, né? Isso. Q, né? É isso aí, beleza, acabei, ó. Essa daí é o meu modelo do que está acontecendo ali dentro. O que que eu posso fazer? Eu posso ainda deixar a coisa mais elegante. Eu posso dizer que a derivada de m, mas o que que é m? M é h vezes a altura vezes o ρ dt é igual a ρ q in menos ρ q.
Gabriela, a derivada de uma constante... O que eu faço com... Quem que é constante dentro desse parênteses ali da derivada? A, H ou Rho? O A e o Rho. O A e o Rho. Então eles podem sair da derivada, é isso? Pode. Então fica... A... A vezes Rho, daí vai ser a derivada da altura em relação ao tempo, do nível, né? Igual a Rho QI menos Rho Q. Tem o Rho em todas as partes, né? Posso fazer? Posso cortar todos eles. Rho corta, Rho corta, Rho corta. Então, olha lá, a minha equação de conservação da massa, ela se reduziu ao que? A dH dt. Posso colocar este A do lado de cá. Igual a QI menos Q. Essa equação é uma equação diferencial ou algébrica? Diferencial. O que eu preciso para resolver uma equação diferencial, Gabriela? Além de ter a equação, claro. De uma condição inicial. Exatamente. Preciso uma condição inicial. No caso aqui, a condição inicial de quem, Gabriela? Do meu H? Exatamente. H de 0 igual a alguma coisa. Eu preciso este valor aqui, ó. Vou fazer x aqui, tá? Mas eu preciso saber a condição inicial do nível, ou seja, eu tenho que partir de um momento em que eu conheço o nível e a partir daí eu digo, olha, a partir dali a vazão mássica entrando era de tanto, a vazão mássica saindo era de tanto. O que eu pretendo encontrar quando eu resolver isso aqui, Gabriela, o que eu devo encontrar? A forma como meu nível... Não, peraí. Isso. O volume que eu tenho dentro do meu tanque. Quase. Ou a forma como ele varia com o fluxo. Mas você percebe que nessa minha última equação preta ali não tem mais volume. É o nível, como o nível altera... Isso, então quando eu resolver... Quando eu pegar essa equação diferencial e resolver ela, dado que eu conheço a condição inicial do nível, o que eu espero encontrar é H no tempo. Ou seja, eu quero saber o que acontece com H no tempo. Esse H eu sei que ele sai aqui, ó, de um valor. Vamos colocar aqui um número aqui só para a gente se guiar. Vamos dizer que a condição inicial era 3. Então, eu sei que ele saiu de 3. E talvez ele fez, sei lá, isso aqui. Tá certo? Isto aqui é o que eu quero encontrar quando eu resolver essa minha equação diferencial. Eu quero saber como que se comporta H no tempo. A solução de uma equação algébrica, tá certo? Onde não há derivadas, é qual é o valor da minha incógnita. E a solução de uma equação diferencial é qual é o valor da minha incógnita no tempo. É uma função, a resposta é uma função. De acordo? Muito bem, é isso aí. Outra coisa importante quando a gente fala de equações diferenciais, vamos colocar aqui uma regrinha, tá? Que é que, ou melhor, você mesmo, Gabriela, se eu fizesse aqui uma planta, nesse mesmo sistema, tá? Nesse mesmo questão do nível lá. O meu sisteminha é este aqui, ó. Quais são as variáveis que entram e quais as que saem, Gabriela? Entra a vazão. Tá ali, ó. Tá ali, E ó. sai vazão. QI e sai o QOut. Sai o quê? A vazão também, QI de saída. Não. Lembra que eu falei isso aí numa aula passada? Toma cuidado que na planta, o que eu estou vendo fisicamente na planta aqui é que entra uma vazão QI e que sai uma vazão Q. Ah, não, sai o nível. Exatamente. Sai o nível e entra quem? A vazão. Q de entrada. Isso, e talvez Q eu tenho que saber o valor de Q para poder resolver isso aí. Tá certo? Então, quando a gente faz isso aqui, esta equação diferencial, em geral, a gente, quando está falando de equações diferenciais, a gente diz que a entrada é o que está sendo derivado. Tá vendo ali, ó? Perdão, a saída. Estão vendo o H sendo derivado? Isso daí é a variável de saída, é a minha incógnita. E, em geral, eu coloco as incógnitas do lado
esquerdo do igual. Tá certo? Incógnita na derivada do lado esquerdo do igual. E do lado direito do igual eu tenho as minhas entradas. Ou seja, as minhas variáveis conhecidas. Então, por exemplo, um exercício aqui, ó, com relação a isso aqui. Um exercício que, a princípio, deveria poder ser resolvido. Seria dizer o quê, ó? Eu tenho um tanque, tá certo? Com um nível em 3 metros. Tá aqui em 3 metros. Condição inicial. Tá entrando uma vazão de entrada aqui de 10 metros cúbicos por minuto. E está saindo uma vazão de 8 metros cúbicos por minuto. A minha pergunta é, qual é o nível no tempo daí para frente? Tá certo? Então, se você pega esses dados de Qin, de Q, a área também, né? A área é conhecida, né? A área é 2 metros quadrados, sei lá. Tá? A área é uma constante. Então, com essas informações de 3 metros de vazão de entrada, área de 2 metros quadrados, vazão de 8 metros, vazão de entrada de 10 metros cúbicos por minuto, condição inicial de 3 metros, área de 2 metros quadrados e vazão de saída de 8 metros cúbicos por minuto, você traz todas essas informações e coloca nesta equação aqui. Quando você resolver essa equação, você deve ter um gráfico que te diga como que o nível vai se comportar enquanto que o tempo está passando. Tá claro isso aí? A gente, aqui em controle, existem vários métodos de resolver essa equação diferencial. A gente aqui em controle vai utilizar as transformadas de Laplace para resolver isso. Muito bem. Temos 2 minutinhos. Aqui um outro entendimento para chegar na mesma conta, tá? João Vitor. Valeu, Gabriela. Obrigado aí pela colaboração. João Vitor, tá vendo ali o slide? João Vitor. Professor. Tudo certo? Tô sim, professor. Ali, ó. Então, olha só o que ele está dizendo aqui nesse slide. É o mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo do tanque, só que ele vai chegar na mesma resposta por outro caminho. O que ele vai dizer? Ele vai dizer aqui, olha, a massa do sistema é ρV ou ρAH. Isso aí já está dominado, né? Tá entendido. A vazão mássica que entra, lembra que este F é o que eu tô chamando de Q, tá? Então, vou trocar aqui por Q e aqui por Q. Eu tenho, então, Qin e tenho Q. Vazões volumétricas. Então, veja só o que ele diz. A massa total em um determinado tempo é quanto? Vai ser ρAH no tempo, né? Ou seja, se ρ é constante e H é constante, a única que varia é o nível. Então, a massa em qualquer instante é ρA por H em um determinado instante de tempo. Num tempo seguinte, ou seja, num tempo de ΔT, minutos, horas, segundos depois, vai ser então ρA e o H agora avaliado em T mais ΔT. O que a gente chamaria de acumulação de massa, pois seria quanto que ela variou, quanto que foi acumulado é o que tem de massa no tempo T mais ΔT, menos o que tem de massa no tempo T, quanto foi acumulado da massa. Então, você subtrai aqui, ó, a massa depois menos a massa antes. Você já encontrou ali as continhas, né? Lembra que aqui é Q, tá? Se você faz essa continha, o que você vai obter? Vai obter que isto aqui é a definição da derivada. E derivando, então, você vai ter a mesma expressão que a gente encontrou ali de uma outra forma. Tá claro isso aí? Essa é a equação diferencial do tanque. Quando eu tenho do comportamento do nível do tanque em função das entradas da vazão volumétrica
da saída da vazão volumétrica, em função da densidade do líquido, em função da área do tanque, né? Estamos assumindo aqui nesse caso que temos um tanque que é um prisma reto, ou seja, que a área não varia. A gente vai ver depois, né? Tanque cilíndrico, por exemplo, se eu tivesse um tanque esférico, aí a coisa ia ser um pouquinho mais complicada, tá? Mas no nosso caso aqui, o nosso tanque é um tanque prisma reto, que a área não varia, tá certo? Ela tanto não varia que a Gabriela disse que a gente podia tirar essa área de dentro da derivada, porque ela era uma área constante. Se esta área variasse, ela não pode sair de dentro da derivada. Aí a coisa fica uma gotinha mais complicada, mas a gente consegue fazer também. Beleza. Tá claro isso aí? Dúvidas? Alguma questão sobre o que a gente falou hoje? Tá certo? Acabamos dando uma revisão ali sobre sistemas de controle, né? Linear, não linear, regime permanente, dinâmico. E começamos a entrar um pouquinho na questão da modelagem, né? Então a gente vai modelar via equações de conservação os diferentes modelos do nosso caso aqui da disciplina, que vão ser basicamente conservação de massa, como a gente acabou de ver, certo? Conservação de componente, né? Você tem um determinado fluxo que carrega 10%, você tem um fluxo de líquido que carrega 10% de hipoclorito de sódio, tá certo? E acontece uma mistura, o hipoclorito se destrói, quanto que está saindo, né? Então você vai ter que fazer uma conta parecida, mas agora quem se conserva não vai ser a massa do líquido no tanque, vai ser a massa do hipoclorito no tanque, tá certo? Então esse é um outro exemplo que a gente vai usar bastante, e também um outro exemplo que a gente usa bastante é a conservação de calor, né? Naquele caso de tanques que são aquecidos por uma resistência elétrica, ou tanques que são aquecidos por uma tubulação de vapor. Então, ali a análise que a gente tem que fazer é a conservação da energia no tanque, né? Como que é a variação da energia no tanque, ou melhor, a variação da energia do tanque vai ser igual à taxa de energia entrando menos taxa de energia saindo. Essa energia pode estar entrando por condução, radiação, convecção, pode estar entrando por trabalho mecânico, ela pode estar entrando por calor diretamente, ela pode estar entrando por entalpia, né? Uma vazão, um fluxo que está entrando quente, né? Então ele é uma questão de entalpia, e então você consegue montar também uma outra equação de conservação no caso da energia. Beleza, pessoal, é isso aí. Então, se não há dúvidas, eu vou então dar uma pausa aqui no nosso vídeo. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada nos exercícios do capítulo 1 do livro, tá certo? Capítulo 1 do livro. Eu vou pedir para vocês fazerem aí o exercício. Segundo. Os exercícios desse capítulo 1, eles são exercícios basicamente de teóricos, né? Não é maior, você não vai ter que fazer muita conta nem nada disso. Mas então eu quero que vocês façam o exercício 1.1, tá certo? Ele tem várias letras ali, A, B, C, D e E. Vocês não precisam entregar não, tá?